Boa noite a todos. Muito bem-vindos. Que Deus nos abençoe. É sempre muito bom a gente estar aqui. Sempre em nome de Jesus. Sempre falamos que todos nós somos importantes na reunião. Podemos mentalizar aqueles que nós conhecemos, né? Que nesse momento estão precisando de ajuda. Então a gente agradece muito pela presença e nós vamos começar a nossa reunião. Bom, dando continuidade então ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, o assunto de hoje, natureza das penas e gozos futuros. A influência que o espírito exerce uns sobre os outros é sempre boa da parte dos bons espíritos, claro, mas espíritos perversos procuram desviar do caminho do bem e do arrependimento os que eles creem suscetíveis de se deixar arrastar e que frequentemente arrastaram ao mal durante a vida. Assim, a morte não nos livra da tentação? Não, mas a ação dos maus espíritos é muito menor sobre outros espíritos que sobre os homens, porque eles não têm por auxiliares as paixões materiais. Olha só, que livro, né? Que informação que traz para nós, que orientações que vem aqui. Quando ele diz aqui que a influência é sempre boa da parte dos bons espíritos, ainda diz, claro, o Chico Xavier, quando ele começou a escrever sobre Emmanuel, a vida de Emmanuel, o senador romano lá, que teve várias reencarnações, inclusive ele foi o padre Manuel da Nóbrega, olha como que os espíritos, a reencarnação que eles mais evoluíram, eles preferem aquela aparência. Ele poderia se apresentar como padre Manuel da Nóbrega. E talvez teria uma repercussão ainda maior no Brasil. Mas não, ele preferiu o senador romano. Então, quando ele começou a escrever o livro há 2000 anos, quem leu o livro há 2000 anos, nós vamos ver que logo no começo, dois amigos ali. O Chico Xavier começou a se ver num temporal. Um temporal, aquele tumulto. Ele começou a ficar impressionado. Aí o Emmanuel falou para ele o seguinte, falou, você está escrevendo o que eu estou pensando. Olha a conexão aí. Aquilo que eu estou pensando, você está escrevendo. Quer dizer, o Chico Xavier estava vivendo aquilo. Então a influência era uma influência boa. Por quê? Porque o Chico Xavier é um missionário. Então, quando nós sentimos muitas vezes um entusiasmo, até um êxtase mesmo, alguma coisa muito boa, nós estamos sendo influenciados por espíritos bons. Mas, ao mesmo tempo, nós temos as interferências espirituais negativas. Aí vamos pegar um livro interessante, Conde Rochester, 1248. O Conde Rochester é um espírito que ele escreveu vários livros interessantíssimos, publicados pela Federação Espírita Brasileira. Nesse livro, Abadia dos Beneditinos, ele convoca Pares Sanctus, que foi o prior ali daquela abadia, daquele mosteiro. Ele traz ele para contar a história dele no livro. É a narrativa dele que vai ditar o roteiro do livro. É muito interessante. Mas quem quiser saber o desfecho da história, esse livro, ele é muito interessante. Abadia dos Beneditinos. Mas o Conde Rochester, ele escreveu O Chanceler de Ferro, trazendo a história de José do Egito. Ele escreveu A Vingança do Judeu. Olha só. Ele escreveu A Morte do Planeta. Olha quantos livros ele escreveu. Então, ele escreveu um livro difícil de ser lido. A pessoa tem que ter estrutura para ler, que é Naema, a Bruxa. Então, os livros dele são livros complexos, mas a gente tem que ter realmente uma psicologia muito forte para a gente ler e para a gente não se comprometer. Porque eu li a Abadia dos Beneditinos por 4 vezes. A primeira vez que eu li, a segunda parte do livro eu não consegui ler. Eu fiquei muito impressionado, não consegui ler. Eu comecei a viver aquilo que está no livro. Tal a influência forte que o livro exerce sobre nós. Então, olha para vocês verem. Aí, a interferência é negativa. Então, nós temos essas interferências, que é o que está falando aqui. Quando chama a 996, olha o que o Kardec pergunta. Por que os espíritos, sabendo que estão se comprometendo, continuam ainda influenciando negativamente os encarnados? Aí a resposta do Espírito é arrependimento tardio. Eles vão se arrepender, mas vão se arrepender muito tarde. Então é muito difícil isso daí. Aí nós temos o livro dos médiuns, uma comunicação de São Benedicto.
onde ele diz o seguinte, olha só para vocês verem, tem gente que diz que não acredita em nada, né? Ele diz que o mais cético, aquele que diz não acreditar em nada, aquele que é mais materialista, aquele que realmente fala, eu não acredito, ele ainda tem um cantinho do coração onde ele procura esconder dele mesmo aquilo que ele pensa, mas que ele não fala. Ali está a influência de Deus na nossa vida. Sempre tem uma brecha, tem uma brechinha ali para nós. Então, todos nós, uma hora ou outra, nós vamos despertar. É o arrependimento tardio que está nessa questão aqui. Mesmo porque ser cristão não é falar de Jesus a todo tempo. É expressar o amor, realizar a caridade, praticá-la. Sim, sim. Tem que fazer um esforço muito grande. Quando a gente tiver um pensamento muito negativo, nós podemos ter certeza que alguém está nos influenciando para nos derrubar. Mas com Jesus nós não vamos cair nunca. Nós podemos até cair, como o Chico Xavier. Perguntaram se ele nunca tinha caído. Ele falou, não, eu nunca me levantei. Então olha só para vocês aí, mas é o Chico, né? Como fazem os maus espíritos para tentar os outros espíritos, visto que não dispõem do socorro das paixões? Se as paixões não existem materialmente, elas existem ainda no pensamento dos espíritos atrasados. Os maus mantêm esses pensamentos, arrastando suas vítimas para os lugares onde elas têm o espetáculo dessas paixões e tudo o que as pode excitar. Mas por que essas paixões, se já não têm mais objetivo real? É precisamente para o seu suplício. O avarento vê o ouro que não pode possuir, o debochado as orgias nas quais não pode tomar parte, o orgulhoso as honras que ele inveja e das quais não pode gozar. Olha só, olha que coisa impressionante. Eu fico admirado de ver isso escrito em 1857. Então está aí, ó. Olha que coisa, né? Elas existem ainda no pensamento dos espíritos atrasados. Todas as paixões, tudo aquilo que nós temos aqui na Terra, nós levamos conosco. Por isso que a doutrina espírita vem trazendo para nós um ensinamento para que a gente mude, enquanto é tempo. Porque do outro lado nós vamos ter todas essas paixões. Aí, olha só, aí entra a mediunidade. Aí entra a obsessão. Por exemplo, o espírito, ele quer fumar. Ele não pode fumar. Ele não tem um corpo físico. O que ele vai fazer? Ele vai se aproximar de quem fuma. Através de quem fuma, ele vai satisfazer o sentimento dele, o pensamento dele, a vontade dele. Ele quer beber. Ele não consegue beber. Ele encosta em quem bebe. Ele aumenta ainda mais o desejo do encarnado, porque ele não tem a matéria. Aí entra também o socorro mediúnico. O médium, a partir do momento, o médium começa sempre perturbado. A partir do momento que ele tem um discernimento, que ele começa a estudar a doutrina espírita, que ele começa a se moralizar, ele começa a ser um instrumento de Deus para ajudar esses irmãos. Então o espírito se aproxima de mim, ele tem vontade de fumar. Eu não fumo, eu já vou perceber na hora. Tem alguém precisando de ajuda, eu vou orar por ele. A mesa acontece isso daí sempre. A gente está vendo espíritos que são necessitados, que encostam no médium e que dá toda a sensação que ele tem para o médium. O espírito está doente, o médium é saudável. Ele encosta no médium, ele fica bom e o médium fica ruim. Por quê? Porque ele vai transmitir para o médium a energia negativa que ele tem. Então aí entra também o socorro da doutrina espírita. Normalmente, as outras doutrinas, eles expulsam. O espiritismo orienta. Porque é um irmão nosso, não adianta você expulsar, porque vai voltar. Semelhante atrai semelhante. Aonde vai o ferro, vai a ferrugem. Então, sempre tem essa ligação forte espiritual. Por isso que a doutrina espírita, ela é a melhor terapia que existe para qualquer problema psiquiátrico, para qualquer problema de interferência espiritual, qualquer problema. Todos os problemas psiquiátricos são problemas espirituais, todos, sem exceção. Então está aqui. Por isso que nós não devemos fazer oferta para entidades. Nós não podemos prometer nada para espírito nenhum, porque nós vamos fazer uma ligação com ele, ou com eles. E essa ligação, muitas vezes, depois a gente não é capaz de quebrar. Então, olha só,
É muito difícil. Aí entra a doutrina, aí entra Jesus. Para nós, na nossa vida, nós estamos aqui porque nós queremos melhorar. Quais são os maiores sofrimentos que podem suportar os maus espíritos? Não há descrição possível das torturas morais que são a punição de certos crimes. Mesmo os que as experimentam teriam dificuldade em dar-vos uma ideia delas. Mas seguramente a mais horrível é o pensamento de serem condenados para sempre. Comentário de Kardec. O homem faz das penas e dos gozos da alma, depois da morte, uma ideia mais ou menos elevada segundo o estado de sua inteligência. Quanto mais ele se desenvolve, mais essa ideia se depura e se liberta da matéria. Ele compreende as coisas sob um ponto de vista mais racional e deixa de prender à letra as imagens de uma linguagem figurada. A razão mais esclarecida, ensinando-nos que a alma é um ser todo espiritual, diz-nos, por isso mesmo, que ela não pode ser afetada pelas impressões que não agem senão sobre a matéria. Mas não se segue disso que esteja isenta de sofrimentos, nem que não receba a punição de suas faltas. Questão 237. As comunicações espíritas têm por resultado mostrar-nos o estado futuro da alma, não mais como uma teoria, mas como uma realidade. Então nós vimos aqui. Ele vai dar um esclarecimento para nós na 237, mostrando do sofrimento realmente que do outro lado é muito pior. Nós vimos na reunião passada que é 1000 vezes pior do que quando nós estamos no corpo físico. Porque no corpo físico nós estamos escondidos no corpo físico. Chico Xavier disse para o Ranieri o seguinte, que ele estava naquele corpo para se esconder. Porque o Chico Xavier não era um homem bonito. O espírito muito superior num corpo que ele não manifestava muitas vezes uma impressão, principalmente em termos sexuais, porque estava ali escondido naquele corpo. Então ele falou para o Ranieri, eu estou escondido no corpo. E eu já comentei aqui da mulher que ela era sensual, muito bonita, e quando ela dormia, ela saía em forma de bruxa. Então tem tudo isso aí. Então o corpo é o nosso esconderijo. Robespierre, está no livro Santo dos Nossos Dias, eu sempre cito esse livro. Robespierre, ele foi um advogado na França, ele reencarnou em Minas Gerais, ele estava escondido no corpo. Então, enquanto ele estava no corpo, os espíritos não conseguiam pegar, ele não conseguia dormir. Porque quando a gente dorme, a gente desliga do corpo. Quando ele desligava do corpo, os espíritos queriam pegar ele, ele ficava desesperado e voltava para o corpo. Por quê? Porque o corpo realmente é uma proteção para nós. Então, está dentro disso daqui. As comunicações espíritas têm por resultado mostrar-nos o estado futuro da alma, não mais como uma teoria, mas como uma realidade. Quem é espírita, quem assiste às reuniões espíritas, não pode negar isso daqui. E não precisa nem assistir, não. Dentro do nosso lar, nas nossas relações, muitas vezes a pessoa se altera. Você vê que ele muda a fisionomia dele, ele fica possesso. Ali tem entidade, muitas vezes não é nem ele que está falando, alguém está falando por ele, através de briga. Começa com uma coisa muito simples e depois, quando vê, toma uma proporção muito grande e pode chegar até um crime. Por quê? Porque nós somos instrumentos. De acordo com o nosso pensamento, com as nossas atitudes, as interferências que nós vamos receber vai mostrar. Então, dizem com quem andas, eu direi com quem és. E disseram assim também, dize quem és e eu direi com quem andas. Então, quer dizer, a gente tem companhia. Tem um livro interessante, O Ser Consciente. Esse livro é fantástico. Vai mostrar para nós a nossa realidade espiritual. Olha, são informações que os espíritos trazem para nós que a gente fica impressionado de ver. É divino isso aí, é coisa divina, é coisa de Deus. Olha, porque Deus está conosco. Ele conhece tudo, ele sabe tudo, ele nos conhece. Bom, é uma coisa a gente pensar nas nossas faltas enquanto a gente está encarnado, porque a gente não tem uma noção real do que é e tudo mais. Então esse sofrimento deve ser realmente quando você realiza que, nossa, a vida não acaba, né? E para eu poder evoluir,
eu vou ter que voltar, vou ter que passar por tudo aquilo de novo. Você consegue ter uma noção real do tamanho do seu problema. Ele compreende as coisas sob um ponto de vista mais racional e deixa de prender a letra às imagens de uma linguagem figurada, que a nossa linguagem é figurada, nós já comentamos isso. Olha, quando a gente tem alguma percepção do plano espiritual, é que a gente vê a realidade é totalmente diferente de tudo isso que nos rodeia. Elas colocam sobre nossos olhos todas as peripécias da vida de além-túmulo, mas nos-las mostram, ao mesmo tempo, como consequências perfeitamente lógicas da vida terrestre e ainda que liberto do aparelho fantástico criado pela imaginação dos homens, elas não são menos penosas para aqueles que fizeram mau uso de suas faculdades. A diversidade dessas consequências é infinita, mas pode-se dizer, em tese geral, cada um é punido naquilo em que pecou. É assim que uns o são pela visão incessante do mal que fizeram, outros pelos desgostos, pelo medo, pela vergonha, pela dúvida, pelo isolamento, pelas trevas, pela separação dos seres que lhes são caros, etc. Olha como que é muito difícil. Vocês imaginam a gente que ama os filhos, a gente que tem uma relação, principalmente quem é avô, com os netos. A gente ama o neto 2 vezes mais do que ama os filhos. Tanto é que os filhos muitas vezes têm ciúme dos netos, né? E a gente se vê separado. E a gente não sabe quando vai reencontrar de novo, dependendo dos nossos atos. Então é muito difícil. E sobre o que está impregnado na nossa mente, no nosso subconsciente, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Fernão Dias, caçador de esmeralda. Ele, no plano espiritual, eles impregnaram no subconsciente dele, na mente dele, que ele ia achar muitas esmeraldas. E ele vem com aquela convicção, com aquele desejo de achar esmeralda. Ele, durante a vida inteira, não achou nenhuma esmeralda. Mas ele veio, ele tinha uma família abastada, ainda Portugal ajudou ele, através ali do Império, e ele sai com as bandeiras. Esse livro é emocionante da gente ler. Então, ele procurando esmeralda. Onde ele via alguma pedra verde, que não era esmeralda, que ele nunca achou nenhuma, segundo o livro, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, ele parava, uma turma que estava com ele gostava daquele lugar, ficava alguém ali. E foi indo, foi assim que foi povoado, foi assim que as bandeiras povoou o Brasil. Eu sempre comento aqui, eu morei no Amazonas, em Rondônia, e eu vi as marcas do mapa feito pelo Marechal Rondon. Olha, tem que ser alguém guiado por Deus, por espíritos superiores para fazer aquilo ali. Porque quando nós passamos lá, a dificuldade era muito grande. Nós passamos lá em 83, 84 e depois em 86. Era muito difícil. Agora vocês imaginam quando o Rondon demarcou. Olha só, que coisa. Então, é lá de cima para nós, de acordo com a nossa busca, e às vezes é necessário, que nem para ele foi necessário. Porque assim foi colonizando, né? Qual a origem da doutrina do fogo eterno? Imagem, como tantas outras coisas tomadas pela realidade. Mas esse medo não pode ter um bom resultado? Vê depois se ele reprime muito, mesmo entre os que ensinam. Se ensinais coisas que a razão rejeita mais tarde, fareis uma impressão que não será nem durável nem salutar. Olha que coisa interessante. Não existe isso daqui. Tá vendo aqui, ó. E olha que coisa interessante, né, Edu? Imagem como tantas outras tomadas pela realidade. Mas aqui embaixo, depois vai continuar, mas aqui é muito interessante, mandei separar por isso. Vê depois se ele reprime muito, mesmo entre os que a ensinam. Se ensinais coisas que a razão rejeita mais tarde, fareis uma impressão que não será nem durável nem salutar. Então, muitas vezes, aqueles que pregam a religião são aproveitadores, são pessoas que vivem à custa da religião. Ninguém é obrigado a nada. Então, está dentro disso aqui, ó. Eu prego, aí precisa ver o meu comportamento. Precisa ver o meu comportamento. Aí nós vamos ver um livro que me lembrou, veio aqui agora para mim. Almas em Desfile. A tira de papel. Nós vamos ver ali. Será que quem prega realmente faz? Almas em Desfile. Vilário Silva, Chico Xavier. Comentário de Kardec.
O homem, não podendo mostrar pela sua linguagem a natureza desses sofrimentos, não encontrou comparação mais enérgica que a do fogo, porque para ele o fogo é o tipo do mais cruel suplício e o símbolo da ação mais enérgica. É por isso que a crença no fogo eterno remonta às mais alta antiguidade e os povos modernos a herdaram dos povos antigos. É por isso também que, em sua linguagem figurada, ele diz: o fogo das paixões, queimar-se de amor, de ciúme, etc, etc. Olha que coisa. Só os espíritos para trazer o Kardec com isso aqui para nós, né? Realmente. E parece que quando a gente ama e não é correspondido, parece ser um fogo dentro de nós, né? A gente começa a pensar no outro e começa a sofrer. Às vezes o outro nem está aí, às vezes nem lembra da gente. Nem sabe que a gente existe. Nem sabe que existe, mas a gente está ali, ó, pensando, à noite, pensando na fulana, ou ela pensando no cicrano. Ele está dormindo tranquilo, né? Vamos mais uma. Os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo? Sim, e é isso que faz seu suplício, porque compreendem que estão privados dela por suas faltas. É por isso que o espírito liberto da matéria aspira depois a uma nova existência corporal, porque cada existência pode abreviar a duração desse suplício, se ela é bem empregada. Ele faz, então, a escolha das provas pelas quais poderá expiar suas faltas, porque, sabei bem, o espírito sofre por todo o mal que faz ou do qual foi a causa voluntária, por todo o bem que poderia fazer e que não fez, e por todo o mal que resulta do bem que ele não fez. O espírito errante não tem mais véu, está como saído do nevoeiro e vê o que o afasta da felicidade. Então sofre mais, porque compreende quanto é culpado. Para ele não há mais ilusão, vê a realidade das coisas. Comentário de Kardec. O espírito, no estado errante, abraça de um lado todas as suas existências passadas, de outro, vê o futuro prometido e compreende o que lhe falta para atingi-lo. Tal como um viajor que chegou ao alto de uma montanha, vê o caminho percorrido e o que lhe resta percorrer para chegar ao seu objetivo. Acho que não tem nem o que comentar em cima disso daqui, que nós vimos tudo, né? É Jesus na nossa vida, no nosso coração, no nosso íntimo. Vamos trazer Jesus para dentro de nós agora, fazer o nosso pedido mental. Vamos focar naquilo que mais nos incomoda. Com certeza nós vamos receber. Que Deus nos ampare, que Jesus nos abençoe, que os bons espíritos que sempre estão conosco, nossos anjos da guarda, possam nos assistir. Em nome de Deus. Gente, só agradecer a todos pela presença. A gente possa ter um bom final de semana, com muita saúde, com muita paz. Que Jesus possa realmente ser o direcionamento das nossas vidas e essa doutrina maravilhosa possa trazer para nós mais luz ainda através do nosso desenvolvimento, porque nós estamos aqui, nós estamos com Jesus, nós temos os espíritos superiores que sempre nos assessoram nos nossos lares, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Então, pensamento positivo, nós vamos conquistar tudo, aquilo que merecemos. Muita gente quer alguma coisa grandiosa, mas a gente não tem condição ainda. Mas o importante é a paz interior, aquela paz que Jesus disse, né? Minha paz vos deixo, minha paz vos dou. Não vos dou a paz do mundo, mas vos dou a paz de Deus que o mundo não vos pode dar. Jesus, que Ele nos abençoe. Muito obrigado, gente. Muito obrigado.